Olá, pessoal. Eu sou o Matheus. Eu tô aqui de novo com a Sara. Nós somos do PIBID e viemos corrigir com vocês a semana 3 do PET 5 de Biologia. O assunto dessa semana são as evidências da evolução. Vamos à questão 1. Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas maneiras básicas. Pergunta-se: quais são essas duas maneiras pelas quais os cientistas têm estudado a evolução? Bem, gente, uma delas são os fósseis, né? A professora Simone, ela deu uma aula sobre isso. São os fósseis, e também eles usam fazer uma comparação molecular. Com os fósseis, os cientistas eles podem entender e conhecer os animais, né? Na verdade, todos os seres vivos que deixaram algum rastro que já foram extintos há milhares e milhares de anos. E assim entender como eles eram, como eles se alimentavam, sua estrutura corporal, né? Seu estilo de vida, pois cada animal, ser vivo, qualquer ser vivo, possui adaptações ao ambiente em que ele vive. Já com essas comparações moleculares, a gente pode falar que os cientistas eles estudam as particularidades que a gente encontra em uma notação molecular. O que é uma notação molecular? No DNA, no RNA, nas proteínas daquele ser vivo. Quanto maior a diferença nessa sequência de ácidos nucleicos, dessas proteínas entre duas espécies, maior a sua distância evolutiva. Assim, as semelhanças nas sequências de aminoácidos de uma proteína de nucleotídeos, eles podem indicar um grau de parentesco entre as duas espécies. Bom, a questão 2 fala que várias evidências científicas comprovam que as aves são descendentes diretas de espécies de dinossauros que sobreviveram ao evento de extinção em massa que assolou o planeta 65 milhões de anos atrás. O achado mais recente, um dinossauro emplumado chamado de Epidex Pteryx rui, foi apresentado na revista Nature. Alguns dinossauros menores adquiriram a capacidade de voar e foram eles, provavelmente, que sobreviveram ao cataclismo e deram origem às aves modernas. A questão A fala que, conforme o texto, as aves provavelmente seriam descendentes de um grupo de dinossauros, relação cada vez mais evidenciada pelos estudos dos fósseis. Contudo, as aves modernas diferem dos répteis quanto ao sistema respiratório. Diferença essa que pode ser considerada uma adaptação ao voo. Que diferença é essa e como ela está relacionada ao voo? Bom, a resposta são os sacos aéreos. Por quê? O pulmão das aves são sacos aéreos. Esses sacos, eles tornam as aves mais leves. Então, por elas serem mais leves, isso permite que elas consigam voar e permite a maior eficiência no voo, além de servir como uma reserva de ar. A B fala: a capacidade de voar ocorre não só em aves, mas também em mamíferos, como os morcegos e insetos. Os morcegos são mamíferos, gente. Eu espero que eu vou deixar essa curiosidade para vocês. Talvez eu faça uma possível curiosidade dessa para aqueles que acham que morcegos são aves. Não, morcegos são mamíferos. Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos em alguns casos e órgãos análogos em outros. Indique em quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos. E em que diferem esses dois tipos de órgão. Bom, as asas das aves e dos morcegos, eles são órgãos homólogos. E as asas dos insetos são órgãos análogos em relação às dos morcegos e das aves. Para eu relembrar para vocês que da aula que a Simone já deu, estruturas homólogas têm mesma origem embrionária. Então, as asas das aves e dos morcegos, por serem homólogas, isso quer dizer que elas têm a mesma origem embrionária. Já as estruturas análogas, elas não têm a mesma origem embrionária, mas têm a mesma função. Então, as asas dos insetos, elas são análogas em relação às das asas dos morcegos e das aves. Elas não têm a mesma origem embrionária, mas todas têm a mesma função. Então, por isso que é análogo. Bom, a questão 3 fala: quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre espécies de origens diferentes, fala-se em A. Convergência adaptativa, B. Isolamento reprodutivo, C. Irradiação adaptativa, D. Isolamento geográfico e E. Alopatia.
Bom, a resposta é a questão A, convergência adaptativa. Por quê? Espécies de origens diferentes que vivem no mesmo ambiente, por exemplo, elas podem apresentar estruturas semelhantes devido ao ambiente comum que estão vivendo. Então, mesmo ela tendo origens diferentes, por ela estar vivendo num ambiente que está sendo imposto a todas elas, elas vão ter estruturas que vão ser semelhantes para agir em função daquele ambiente. Questão 4. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de diferentes vertebrados. Aqui a gente tem peixe, anfíbio, réptil, que é uma tartaruga no caso, é uma ave e um mamífero. Observando com atenção, pode-se concluir corretamente que A. Existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estádios. B. A presença de cauda é uma característica comum nos estados finais de desenvolvimento dos diferentes animais. C. Os estádios jovens do desenvolvimento embrionário de um animal são bastante diferentes dos estádios jovens do desenvolvimento embrionário de seus ancestrais. D. Uma ancestralidade comum não pode ser evidenciada através da observação do desenvolvimento embrionário. E. Quanto mais diferentes são os organismos, maior a semelhança embrionária entre eles. Gente, voltando aqui à figura, nós podemos notar que aqui, ó, nesse primeiro estágio, eles são muito semelhantes, né? Todos esses animais, eles são muito semelhantes. Claro, tem diferenças aqui de tamanho, mas são bastante próximos, né? No mesmo formato, olha. Todos eles fazem esse formato aqui. Então, a questão correta é a A. Existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estágios. Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima semana com mais uma questão do PET. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou comunique a professora Simone. Nós estamos à disposição para atender vocês.